Brasil também depende do IFA, do insumo que vai vir da China para começar a produzir 100 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca lá na Fiocruz. Só que ainda não tem previsão de quando chegam as primeiras doses prontas da vacina também, que vem da Índia. A vacinação contra o coronavírus no Brasil indica o início da saída, mas o estoque à disposição das autoridades e a dificuldade para a importação de insumos sinalizam obstáculos que poderão alongar o caminho. O país tem hoje à disposição 6 milhões de doses da Coronavac, o que significa a vacinação de 3 milhões de brasileiros, número ainda muito distante dos 15 milhões previstos na primeira etapa da imunização. Secretários de saúde avaliam que o volume distribuído aos estados pode durar apenas uma semana. Nós sabemos que ainda temos muito poucas vacinas para imunizar o quanto precisaríamos para diminuir a história da pandemia no nosso estado. O governo federal tenta, desde a semana passada, trazer 2 milhões de vacinas prontas da Índia. A iniciativa, no entanto, esbarra nas dificuldades do Ministério da Saúde e do Itamaraty em resolverem o impasse. O governo indiano chegou a divulgar uma nota informando que o país começará a exportar as doses, mas o Brasil não é citado entre os destinos. Enquanto isso, o avião que foi adesivado pelo governo brasileiro para trazer as vacinas da Índia segue parado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana o embarque da carga para cá. Para produzir vacinas, Butantan e Fiocruz dependem do envio de insumos da China, que está atrasado. Por causa disso, a Fiocruz já avisou ao governo que a entrega das primeiras doses será adiada de fevereiro para março. Quais os entraves para a importação de vacinas da Índia e de insumos da China? Que alternativas o Ministério da Saúde avalia de agora em diante? Há possibilidade de outros imunizantes serem aplicados no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Marco Grilo, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio a gente conversa com a repórter Paula Ferreira, de Brasília. Foi um prazer estar com vocês nesses últimos dias. Amanhã o meu amigo Roberto Maltic estará de volta. Fique com a gente. Paula Ferreira, o Brasil tem hoje 6 milhões de doses de vacina à disposição. Esse volume é suficiente para 3 milhões de pessoas. Olhando daqui para frente, quais são os desafios que o Brasil enfrenta para ampliar esse estoque e concluir pelo menos a primeira etapa da vacinação? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Carol. A gente tem visto aí que a vacinação começou no Brasil, mas ela está marcada por problemas, já logo no início. O próprio plano de vacinação do Ministério da Saúde estimava uma necessidade de cerca de 31,1 milhões de doses para dar conta dessa primeira fase do plano, Mas a gente vê que tem à disposição somente 6 milhões, que são as doses entregues aí pelo Instituto Butantan, da vacina Coronavac. A gente percebe que esse número de doses está bem aquém do necessário para concluir essa primeira fase, E os especialistas, eles estimam, inclusive, que essa quantidade não seja suficiente para imunizar nem metade dos profissionais de saúde, que é um dos grupos, que está dentro dessa primeira fase do plano de imunização. Eu conversei com secretários estaduais de saúde também ontem, após o início da vacinação no país, e a estimativa deles também é bem decepcionante. Os secretários, eles estimam que com essa quantidade de doses que há disponível atualmente, a vacinação possa terminar já nesse primeiro lote em apenas uma semana, ou seja, os estados vão conseguir acabar com essas doses disponíveis atualmente em uma semana e depois a gente não sabe quando é que vamos ter mais doses para continuar imunizando o restante da população. Nesse contexto todo, a gente vê o Brasil em um cenário de incerteza em relação à importação de doses da Índia, A gente tinha uma previsão de importação de 2 milhões de doses vindas do Instituto Serum, da Índia, que inclusive foram autorizadas no último domingo pela Anvisa, mas a gente não tem prognóstico de quando elas vão chegar
O Ministério das Relações Exteriores da Índia deu data certa para o envio de doses para países da região, mas não deu data para o envio das vacinas para outros países. O Brasil é um dos que estão na fila para a vacina produzida pelo laboratório indiano. E a gente tem uma incerteza também em relação à chegada do IFA, que é o ingrediente farmacêutico utilizado para a confecção dessas vacinas, que é importado da China. A Coronavac ela é produzida com esse ingrediente vindo da China e a própria vacina de Oxford também importa da China o seu ingrediente farmacêutico, que hoje tem uma incerteza, né? A gente também vai depender de uma habilidade de negociação do governo federal, né, para garantir a chegada desses insumos e ampliar a nossa cartela de doses para os próximos passos da imunização. Pois é, em que pé que está essa negociação? O contrato da Fiocruz determina que esse IFA tem que chegar até o fim de janeiro. Não dá para dizer que está atrasado, mas houve uma frustração ali das expectativas, né? E o Butantan já recebeu, como você disse, essas doses prontas, está processando aí outras 4.800.000 doses, mas deu uma freada nesse processo. Está preocupado também com a chegada de IFA, né? Em que pé que a gente está nessas negociações? Ou não estamos? Pois é, Carol, existe essa preocupação porque justamente a gente está em um cenário de pandemia, né, global, numa corrida para garantir os insumos, garantir as vacinas, então naturalmente já é uma questão sensível, né? Isso é um pouco mais grave no caso do Brasil, especificamente quando esse insumo tem que vir da China, porque as relações diplomáticas, né, do Brasil com a China têm sido bem conturbadas nos últimos tempos, né, com declarações de ministros criticando a China e até mesmo o próprio ministro Ernesto Araújo, né, com uma postura beligerante em relação ao país. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou um texto no blog pessoal dele afirmando que o coronavírus é um plano comunista, da qual faria parte a Organização Mundial da Saúde. Então, essa questão diplomática também atrapalha um pouco as autoridades brasileiras a conseguirem a vinda célere, né, desses insumos. O presidente do Butantan, o Dimas Covas, ele no início dessa semana manifestou preocupação, né, com o atraso da entrega disso, para que o Butantan consiga produzir as outras doses da Coronavac. A Sinovac, em entrevista ao Globo, disse que vai cumprir o contrato, né? Mas é claro que é um cenário que gera preocupação, sobretudo no momento em que o Brasil está com essa escassez de doses, né? A expectativa, segundo as últimas notícias, é que, de fato, esse IFA chegue para o governo de São Paulo na semana que vem, mas ainda não tem uma data certa, não se sabe se vai vir mesmo. A Sinovac diz que vai cumprir o contrato, né? Mas ainda não tem um prazo determinado para isso. E em relação à vacina de Oxford, além da questão da importação via Índia, né, de doses prontas da vacina e do atraso no IFA utilizado pelo Instituto Butantan, a gente ainda tem o problema em relação à produção por parte da Fiocruz, que também depende de um ingrediente farmacêutico ativo vindo da China. E esse ingrediente está atrasado, né, entrega, a expectativa é que ele chegue no Brasil no final de janeiro, mas, segundo a Fiocruz, isso já foi suficiente para impactar na cadeia produtiva e a Fundação só vai poder entregar o primeiro lote de doses produzidas em solo brasileiro em março. Essa informação foi prestada pela Fiocruz em um ofício ao Ministério Público e traz uma preocupação ainda maior em relação aí ao futuro da vacinação no país, né? Porque é mais um entrave para dificultar o acesso do Brasil a mais doses da vacina. Paulo, além dessa questão do IFA, né, que é o insumo necessário para o Brasil produzir vacina aqui dentro, a gente tem 2 milhões de doses prontas que estão na Índia e que o governo brasileiro vem tentando trazer. Na semana passada, o governo brasileiro adesivou um avião, esse avião foi de Guarulhos para o Recife e esse avião não decolou. O que está acontecendo? Qual é o status dessa negociação nesse momento agora e o que o governo vem tentando fazer para resolver esse problema? Porque até agora essa negociação é um fracasso, né?
Pois é, justamente. O governo brasileiro ele tem essa tentativa, né, de importação de 2 milhões de doses vindas da Índia. Foram essas doses, inclusive, que receberam o aval da Anvisa no último domingo. E era o número de doses que o governo estava contando muito, né, para iniciar aí nessa primeira fase da vacinação. Mas essa negociação com a Índia revelou uma face até curiosa, né, porque o ministro da Saúde ele vinha sendo incensado pelo governo como um mestre da logística, né, como uma pessoa totalmente apta para efetuar todas essas negociações, e na hora que o governo precisou dessa aptidão toda do ministro, né, que é a hora de colocar de pé o plano de imunização, ele não demonstrou toda essa capacidade. Então, agora a gente teve que cancelar esse voo que estava marcado, né, para ir buscar essas 2 milhões de doses, simplesmente porque o governo indiano ainda não deu o ok para o Brasil trazer essas doses para o país. Então, a última notícia que a gente tem é que ainda permanece incerta a vinda dessas doses, embora o governo indiano tenha emitido uma nota, né, afirmando que vai iniciar a exportação das vacinas. Mas o curioso é que o governo indiano deixou o Brasil de fora. Ele lista alguns países, né, considerados nações amigas, para onde o governo indiano pretende priorizar essa exportação, e o Brasil não aparece nele. Então, isso tem despertado um alerta, né, em toda a comunidade científica brasileira, porque a gente, como eu já disse, está num cenário de escassez de doses, e o Brasil não consegue trazer essas 2 milhões de doses que estão na Índia em posse do Instituto Serum, né? Agora, Paula, a gente vê que realmente é uma questão de diplomacia e de geopolítica mundial, né? Tem uma disputa mesmo, uma batalha de mercado aí das vacinas, porque esses países todos que a Índia cita no comunicado são países próximos, países amigos, países da área de influência ali do governo indiano. Na relação com a China, a gente tem visto isso também. O Brasil acaba ficando no fim da fila por não ter uma boa relação diplomática, né? Então era aí que o governo federal deveria entrar fortemente e não está conseguindo, né? Pois é, Carol, muitos especialistas, né, têm citado o fato do Brasil ter optado por se isolar diplomaticamente como um ponto muito grave agora com reflexos muito graves agora, né, que o Brasil precisa lidar com essa crise toda da Covid-19. Então, assim como no caso das importações via China, no caso da Índia também era necessária uma postura mais próxima, né, de uma postura de conciliação e de aproximação por parte do governo brasileiro das autoridades indianas. Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro ele chegou a enviar uma carta para o presidente indiano, né, solicitando a importação desses insumos, mas apesar desse ato, né, do presidente escrever pessoalmente ao presidente indiano, a diplomacia brasileira tem sido alvo de muitas críticas por não se mostrar competente a dar continuidade a essas negociações, né? O Brasil é um país que optou por se aproximar praticamente de apenas um parceiro, né, que é os Estados Unidos, ou até de Israel, mas em termos mais gerais adotou uma postura muito isolada e que agora a gente vê o reflexo disso nessas negociações para importação de insumos imprescindíveis, né, ao enfrentamento da crise da Covid. E além disso, né, dessa questão, as justificativas são as mais diversas e justificativas até peculiares, né? Na última coletiva de imprensa, o ministro atribuiu a dificuldade em dar andamento a essa negociação ao fuso horário. Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia. Todo dia. O fuso horário é muito complicado. Diz que está muito difícil de fazer essas negociações com a Índia porque o fuso horário de lá é diferente do Brasil. Então, diante de uma crise tão grave quanto a que a gente está vivendo, as justificativas do governo federal se resumem a elementos como esse, né, fuso horário e outras coisas que não têm uma relação direta com sua habilidade de negociação. Paula, retomando o tema da logística que você citou numa resposta anterior, o Ministério da Saúde ele é responsável por coordenar esse processo de vacinação a nível nacional.
mas ao mesmo tempo ele só tem à disposição hoje as doses que foram produzidas pelo Instituto Butantan do governo de São Paulo. Como o Ministério está se movimentando nesse momento para resolver esse dilema e assumir esse protagonismo e, de fato, exercer a coordenação desse programa de imunização? Pois é, Marco, essa é uma questão que tem sido alvo de alerta há muito tempo, né? É o que a gente pode chamar de uma crônica de uma morte anunciada. O Ministério da Saúde, desde o início dessa corrida pela vacina, ele apostou todas as suas fichas, né, em apenas uma vacina, que foi a vacina de Oxford, que é produzida pelo laboratório AstraZeneca. E durante muito tempo, diversos especialistas criticaram muito o fato do Ministério da Saúde não ter tido tanto empenho em negociar com outras plataformas vacinais, né? E não só não negociar, como o governo, inclusive, adotar uma postura contrária a determinadas vacinas, que foi o que a gente viu em relação à Coronavac. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que ele não ia comprar a vacina chinesa do Dória, né, em referência ao governador de São Paulo, João Dória. Essa postura, né, de criticar outras plataformas marcou muito essa corrida do governo brasileiro pela vacina. O presidente chegou a autorizar o ministro da Saúde, né, nesse espaço de tempo, quando o ministro da Saúde disse que compraria Coronavac, o presidente disse que não ia comprar não. E aí o Brasil se perdeu nessa disputa política, né, relacionada à vacina e acabou não investindo em plataformas diversas, né, para justamente ampliar o leque disponível para o Brasil fazer essa imunização. Nas últimas coletivas que o ministro da Saúde tem dado, ele tem criticado muito também outra farmacêutica, que é a Pfizer, né? Ele frisa muito que a Pfizer tem imposto cláusulas impossíveis ao Brasil para aquisição dessa vacina. E aí o Ministério da Saúde vai se perdendo nessas pequenas discussões, né, nessas críticas a esse ou aquele imunizante, enquanto isso o Brasil está sem dose, né? Então, eu acho que a principal estratégia, né, a partir de agora, para o Ministério da Saúde, tem que ser avançar nas negociações com outros imunizantes, né, e garantir mais doses de vacina para o Brasil. Caso contrário, o governo vai ter que pagar um alto preço, não só sanitário, mas também político. A Anvisa afirmou agora à noite que devolveu o pedido de uso emergencial da vacina Sputnik, feita pelo laboratório União Química e pelo Fundo de Investimentos Diretos da Rússia. A Anvisa disse que o pedido não atendeu aos critérios mínimos exigidos, principalmente porque ainda não há testes da fase 3 aqui no Brasil com a Sputnik. Pois é, falando dessas outras vacinas, a Anvisa deu certificado de boas práticas para a Pfizer e para a Janssen. Teve aquele pedido da Sputnik V também, que no primeiro momento não foi aceito. Tem chance real da gente ter outras vacinas além dessas duas? Carol, há chance sim da gente ter outras vacinas. Atualmente, né, até o momento, não tem nenhum pedido de autorização emergencial em análise, a não ser o novo pedido feito pelo próprio Butantan, das 4,8 milhões de doses, né? Mas de outras farmacêuticas ainda não há, porque a Anvisa acabou de devolver um pedido feito pela Sputnik, porque o laboratório que desenvolve essa vacina ainda não tinha cumprido etapas anteriores do processo, né? Ele meio que atropelou o processo e foi pedindo uso emergencial, então a Anvisa devolveu a ele esse pedido para que ele se alinhe, né, aos requisitos da agência. Então, atualmente, não há outra plataforma, né, de vacina, a não ser o Butantan, que pediu essa nova solicitação, em curso. Mas a gente tem a vacina da Pfizer e da Janssen com dossiês vacinais, né, que é um passo anterior, já abertos na agência. O que isso significa? Como se elas já tivessem iniciado o processo, né? A Anvisa já está tendo acesso aos documentos gerados pela Pfizer e pela Janssen, e no futuro, caso essas farmacêuticas decidam, elas podem entrar com pedido ou de registro ou de autorização emergencial de uso. Ainda não aconteceu, mas elas já estão nesse caminho. E o que a Anvisa emitiu hoje, né, nessa terça-feira, que é esse certificado de boas práticas, é um documento
que é um dos requisitos para que essas farmacêuticas possam pedir no futuro o registro ou a autorização emergencial de uso. O que é avaliado, né, nessa certificação? É quando a Anvisa vai checar todas as fábricas envolvidas no processo de desenvolvimento dessas vacinas e ver se essas fábricas atendem aos requisitos de segurança e de qualidade definidos previamente pela Anvisa. É isso que a certificação avalia e é isso que a Anvisa concedeu hoje à Janssen e à Pfizer. Então, é mais um passo aí importante, né, para aproximar o Brasil da disponibilidade de outras plataformas vacinais. Agora, todas as doses serão envasadas pelo Instituto Butantan. Por isso, para a Anvisa, se trata de um novo produto. Então, houve essa necessidade de submeter um novo pedido de uso emergencial para a agência reguladora. Falando desse novo pedido do Butantan que você citou, ele engloba um lote de quase 5 milhões de vacinas, né? Lembrando que o pedido que foi autorizado no domingo diz respeito a 6 milhões de doses. Esse novo pedido na Anvisa, ele anda mais rápido por já existir uma autorização anterior? Como é que isso funciona na agência agora? O Butantan ele teve que fazer um novo pedido porque as especificações dessas novas 4,8 milhões de doses são diferentes das 6 milhões que foram aprovadas no último domingo. Porque aquelas 6 milhões, elas vieram prontas da China, foram importadas. Essas 4,8 milhões que o Butantan pediu de novo agora a autorização, são doses cujo IFA veio da China, mas elas foram processadas e envasadas aqui no Brasil. Então, há uma mudança no processo de fabricação dessa vacina. Por isso, foi necessário que o Butantan entrasse com um novo pedido de uso emergencial junto à Anvisa. Mas, como a plataforma da Coronavac já foi analisada amplamente pelo Butantan, em termos de sua eficácia e outras questões, boa parte dos dados prestados pelo Butantan para pedir autorização para essas novas doses já foram apreciados pela agência. Então, isso significa que pode ser que esse pedido obtenha autorização mais célere do que aconteceu na primeira vez. E aí, depois disso, caso o Butantan opte por produzir novas doses com essas mesmas características desse pedido que eles fizeram agora, eles só vão precisar comunicar à Anvisa de que estão produzindo mais doses, mas não vão precisar começar o processo desde o início novamente, porque a estrutura dessa fabricação vai ser a mesma. A menos que eles mudem algum ponto do processo, aí sim, se eles alterarem alguma questão cerne desse processo de produção de vacina, eles têm que pedir uma nova autorização. Mas, caso contrário, eles podem apenas informar a Anvisa de que vão produzir novas doses dentro daquela mesma característica. Paula, para a gente fechar, informações práticas a respeito da vacinação. Tem muitas dúvidas e eu acho que talvez você não tenha as respostas, né? Porque o Ministério delegou para estados e municípios, então fica todo mundo querendo saber que dia eu vou me vacinar, eu vou ser convocado, vou receber uma mensagem, tenho que me cadastrar em algum site, tenho que levar algum documento. Tudo isso está meio confuso ainda, né? Carol, embora a gente tenha coordenação por parte do Programa Nacional de Imunização, como isso vai acontecer em cada município, em cada estado, né, fica fora da esfera federal e mais nessa esfera estadual e municipal. Então, a recomendação é que os brasileiros estejam atentos aos comunicados oficiais das prefeituras, dos governos, para saber como vai funcionar essa vacinação em cada estado, em cada município. Mas uma coisa que já podemos saber, né, que é prevista pelo plano de imunização divulgado pelo governo, é que, por exemplo, pessoas do grupo prioritário da primeira fase, né, por exemplo, idosos, essa pessoa ela vai precisar comprovar a sua idade, né, então tem que levar o seu documento no posto de vacinação. E uma outra coisa que o plano preconiza, no caso de pessoas com comorbidades, é que elas estarão cadastradas no sistema nacional. Mas caso não estejam,
Basta que essa pessoa leve algum documento comprovando a sua situação de comorbidade, seja uma receita para um medicamento ou um laudo comprovando que a pessoa tem determinada comorbidade, para que possa conseguir se vacinar. Então, em termos gerais, essas são orientações que a gente tem já no plano nacional. Mas para especificações mais locais, que a população esteja muito atenta às comunicações que vão vir das secretarias de saúde. Tá certo. Paula Ferreira, obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Paula. Até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, Marco. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é do João Guilherme Lacerda e do Nicolas Witzel. Um abraço e até a próxima. Até mais.